Então, pessoal, tudo bem? No vídeo passado ficou cortado no finalzinho, né? E aí eu tava falando dos modos de articulação. Mas eu consegui dar conta do recado, né? Eu tava falando informações adicionais e tal. E nesse vídeo eu quero falar, então, juntar nesses dois aspectos, né? Que são os pontos de articulação e os modos de articulação, que são aqueles traços, né? Que junto com o grau de vozeamento, vão caracterizar os sons, as consoantes, né, da nossa língua. Então, o alfabeto fonético internacional, vamos falar um pouquinho dele, né, para depois restringir um pouquinho, né, para os sons que nós utilizamos. O alfabeto fonético internacional, ele foi criado pela associação, ele foi criado e é atualizado, né, constantemente pela Associação Fonética Internacional, e ele tem por objetivo dar conta, né, tem toda uma simbologia, né, que dá conta da representação dos sons linguísticos de diferentes idiomas, né. Então, ali existem, assim, símbolos que tentam dar conta, né, de muitos idiomas. Nós não utilizamos todos, certamente, e então, o que os autores brasileiros acabam fazendo? Eles acabam fazendo um subalfabeto fonético brasileiro, né? Como a gente sabe, a fonética ela dá conta da pronúncia dos sons, né? Ela procura ver como esses sons são articulados, são produzidos. Então, olha, vocês vão escutar o meu cachorro roncando, fazendo barulhos aleatórios, tá? Porque ele é desses. E vão escutar também crianças gritando, que são os meus vizinhos. Mas eu acho que a gente consegue ainda assim, né? Vocês conseguem me ouvir e tal, de boa. Então, além, né, como a fonética dá conta da pronúncia, né, das especificidades da pronúncia dos sons linguísticos, né, do significante, existem, além, né, dos símbolos fonéticos, né, que seriam os símbolos que representam as vogais e as consoantes, os grupos consonantais, enfim. Há também os símbolos que são chamados de diacríticos, né? O que esses diacríticos fazem? Eles dão conta de representar de uma representação fonética de uma transcrição fonética mais restrita, né? Então, com todos os seus detalhes, assim, né? Alongamento de um determinado som, né? O vozeamento ou desvozeamento desse som, né? Porque, como eu falei já em vídeo anterior, o grau de vozeamento é um contínuo, né? Você pode ter uma consoante que é muito vozeada, que é prototipicamente vozeada, e ter uma consoante que é prototipicamente desvozeada, e no meio disso aí a gente tem uma gradação, né, de vozeamento e desvozeamento. Então, os diacríticos dão conta disso. Além dos diacríticos, há também os símbolos prosódicos, né, que dão conta de aspectos como ritmo, velocidade da fala, o tom, porque há línguas em que o tom que você pronuncia um determinado significante pode alterar o seu significado, não é o nosso caso específico, a não ser em contextos assim discursivos, sobre um viés discursivo, né? E dá conta também do acento, que é importante pra gente, né? Na língua portuguesa, a nossa língua é uma língua acentual, então a representação, a marcação do acento pra gente é bem importante e é com ela que a gente trabalha, né? Existem dois tipos de transcrição fonética, né? E a transcrição fonética vale dizer que ela é feita entre colchetes. E alguns símbolos são bem parecidos com as letras, mas outros símbolos são bem diferenciados, e aí no início a gente acaba confundindo um pouquinho, né? Como, por exemplo, o símbolo que é um X que corresponde a um R, né? A pronúncia do R. Então, existem dois tipos, né, de transcrição, que é a transcrição restrita e a transcrição ampla.
no semestre que nós trabalhamos com a transcrição ampla, porque a transcrição restrita a gente precisaria de aparelhos específicos, especiais para dar conta. Então, é uma transcrição que dá conta de todo, contempla todos os detalhes da pronúncia daquele significante, daquele segmento fônico. E aí nós trabalhamos com a transcrição ampla, né, que nós utilizamos de modo geral os símbolos, né, das consoantes e das vogais, e também utilizamos o símbolo correspondente ao acento, que é um apóstrofozinho antes, né, da sílaba tônica, colocado antes da sílaba tônica. O alfabeto fonético, então, vou mostrar aqui rapidamente para vocês, né, naquela apostila que nós utilizamos, né? Vou tentar colocar aqui para vocês. Eu não sei se eu vou conseguir, né, fazer... Gente, não tenho prática nenhuma com isso, né? Vou mostrar aqui só, né? Então, aqui, né, o alfabeto fonético tá bem meio desfocado e tal... mas dá para vocês verem, né, que ele dá conta, né, de sons diversos. E vou mostrar para vocês uma tabela que é abrasileirada, né, que dá conta dos sons que nós utilizamos, e aí eu vou falar com vocês, né, um pouquinho desses sons, relembrando os modos e os pontos de articulação. Então aqui, ó, se vocês conseguirem, né, ver, nós temos aqui na vertical o que nós chamamos de modos de articulação, né? O que correspondem ao grau de estritura, né? O grau de aproximação dos articuladores. E aqui na horizontal nós temos os pontos de articulação que correspondem ao lugar onde esses articuladores se encontram ou se aproximam, tá? E aí vocês podem ver que é bem mais enxugado, né, do que na tabela do alfabeto fonético. Eu tô falando só das consoantes, tá? No próximo vídeo eu vou falar das vogais. E aí eu vou bater rapidamente com vocês os sons que nós produzimos, que nós temos, que nós utilizamos no nosso idioma, tá? Então, vou começar falando dos modos e aí eu vou batendo os pontos que tem dentro desses modos, né? Então, o modo oclusivo, né? O que eu tenho de consoante oclusiva em português? Eu tenho aquelas que são produzidas no ponto bilabial, né, que é o P de pato e B de bola, né, e aí eu sempre faço, né, sempre existe uma convenção, né, que a gente sempre coloca, né, na tabela, ou em cima ou embaixo, ou uma do lado da outra, mas o som desvozeado vem sempre primeiro, né. Não tenho nenhum lábio dental que seja oclusivo, tá, nenhuma consoante labiodental oclusiva. Tenho aquela que é dental ou alveolar, aquelas, né? É o par T de teto e D de dedo, tá? Não tenho nenhuma alvéolo palatal ou palatal. E tenho aquelas que são velares, que é o K de casa e G de gato, tá? Lembrando que, quer dizer, observando que, né, quando eu falo alvéolo palatal ou palatal, por exemplo, como eu já falei, vai depender da fisiologia, né, da anatomia da tua cavidade oral, oro-nasal, para que você pronuncie um determinado som, um determinado ponto. Então, se a sua língua, por exemplo, é maior, ela vai produzir um som que para mim é palatal, para você pode ser alvéolo palatal, porque você projeta um pouco mais para frente o ápice da língua e tal. Então, alguns sons que são classificados como alvéolo palatais, eles podem ser palatais, tá? Alguns sons que são considerados como dentais, eles podem ser considerados como alveolares ou até como alvéolo palatais, tá? Então, depende muito, fica muito assim, um pouco impreciso, né? Um pouco imprecisa essa classificação por conta dessas questões, tá? Então, quando se pede para fazer uma transcrição fonética que é baseada na tua pronúncia, é bom você desenvolver a sensibilidade de perceber onde que os teus articuladores se encontram, né? Onde que eles se aproximam exatamente, tá? Porque pode diferenciar um pouco de outra pessoa, né? Questões idioletais, como a gente já comentou. Então, voltando aqui para a tabela. Sons africados, nós temos 2, e eles são de pronúncia muito específica, em contexto muito específico. Eles aparecem diante do I, né? Diante da vogal I. Então, que é o caso do tch,
de tia e o d de dia, né? Algumas regiões, no Maranhão, por exemplo, fala-se muito, né? Fala-se chá, por exemplo, em vez de chá e muito. Mas também são comunidades de fala bem específicas, né? De modo geral, região centro-oeste, sudeste e sul, vai utilizar as africadas, né? Vão utilizar as africadas, né? Diante da vogal I, né? E a gente só tem essas duas africadas, né? Como eu falei, a africada é uma combinação de uma oclusiva com uma fricativa, tá? As fricativas, temos bastantes sons que são considerados fricativos, né? Fricativa é aquela que tem a fricção dos articuladores, né? Eles chegam a quase se encostar, como se fosse uma esfregadinha assim, né? Nós não temos nenhum fricativo bilabial, nenhuma consoante fricativa bilabial, mas temos a labiodental, as labiodentais que são f de faca e v de vaca. Temos as que são consideradas dentais ou alveolares, que seria o s de sapo e z de zelo, por exemplo. Alvéolo-palatais, temos o sh e o j, que podem ser consideradas palatais também, dependendo, né, da tua característica aí, né? Não temos nenhuma palatal. Aliás, né, pode ser, né, o sh e o j considerado, mas canonicamente, né, convencionalmente, o sh e o j seriam alvéolo-palatais. E temos 4 sons, 4 consoantes, que correspondem à pronúncia do R. 2 deles são 2 pares, né, vozeado e desvozeado. Então, 2 deles seriam considerados velares e 2 deles seriam considerados glotais, né? O R glotal, ele é produzido aqui na altura da glote, obviamente, né? Mas aqui na garganta, né? Que seria né? É algo mais, eu comparo a um escarro, né? Você arranha a sua garganta, né? Que seria o rato, né? Que são considerados os sons aspirados, né? Os pesquisadores sociolinguísticos associam essa pronúncia à pronúncia de Belo Horizonte, né? O R de Belo Horizonte, mas pelo que nós vimos em sala, né, e que nós observamos, o carioca também pronuncia, um R muito característico de final de palavra, por exemplo, né, quando eu falo amar, esse ele vem daqui da glote. E tem também, né, o R que é considerado velar, né, que é produzido aqui na região do véu palatino, né, por isso é velar. Aqui em cima da garganta, né? Então, seria uma coisa assim, rato. São 4 símbolos fonéticos que correspondem ao mesmo som, a representação, né, do R forte, né? E aí, mais pra frente, eu vou falar um pouquinho dos R's. E sem a aparelhagem, né, sem uma aparelhagem específica, né, adequada, a gente não consegue muito, né, perceber a diferença, por exemplo, de um R glotal vozeado para um desvozeado, um R velar vozeado para um desvozeado. Pelo menos eu não consigo, né? Mas vale dizer que são 4 símbolos que correspondem ao mesmo R forte. E qual a diferença? Então, quando que eu vou usar um, quando que eu vou usar outro? Diante de consoantes que são vozeadas, eu uso o símbolo do R vozeado. Diante de consoantes que são desvozeadas, eu uso o R do símbolo desvozeado, convencionou-se assim. E no início de palavras, utiliza-se, né, por ele ser antecedido por uma pausa, utiliza-se também o R desvozeado. Mas eu vou usar o símbolo glotal ou eu vou usar o símbolo do velar? Para mim, né, eu como professora, corrigindo uma avaliação, por exemplo, eu aceito ambos, né? Porque, como eu falei, é difícil de distinguir a pronúncia de um e de outro. É difícil produzir, né, esses sons diferentemente, né?
Então, acaba que eu aceito tanto um quanto o outro, né? Mas isso eu acho que depende, né, de teórico, depende de profissional, enfim. Continuando, sons nasais. Sons nasais nós temos 3, tá? Temos o bilabial, que é o M de mamãe. Temos o dental ou alveolar, que é o N de nada. E temos o palatal, que é o Nhan, né, de nhoque ou de banho, tá? TEP, nós só temos o TEP, como eu expliquei no vídeo anterior, ele é correspondente ao R, então é o R fraco, né, que seria o R de caro, comparado ao R de carro, que é o R forte, tá? Então, é TEP porque é um tapa que a língua dá, né, no palato, no caso na região ali alveolar, ou palatal também, né? Temos o vibrante, né? Uma vibrante que é também um R, que é o rato, né? E aí é uma pronúncia característica de uma determinada região sul existe, né? Uma comunidade de fala que utiliza. Pessoas mais idosas podem utilizar, né? Descendentes de portugueses. E também pode ser utilizado, né, como como um traço idioletal, né? E aí eu citei no vídeo anterior o Faustão, Galvão Bueno e tal. Consoante retroflexo, do modo retroflexo, eu só tenho uma também que pode ser considerado dental, alveolar ou palatal, que é o caso do R caipira, né? O R que é a ponta da língua vai para trás, recua, né? Que é o caso do porta, né? Da pronúncia interiorana. E tenho o modo lateral. E consoante lateral eu tenho 2. Uma que é considerada dental alveolar, que seria o L de lado. E uma que é considerada palatal, que é o Lh, né? De lhama, por exemplo, tá? E é isso, né? Eu vou acabar o vídeo por aqui. E aí, na próxima, a gente fala das vogais.